A guerra no Irã agora chegou à capital, Teherã. O exército dos Estados Unidos intensificou seus ataques contra as posições da Guarda Revolucionária do Irã, contra as forças sitiadas e contra todo o sistema costeiro do país, e o bombardeio está em sua 12ª noite, ocorrendo sem pausa. Na noite de terça-feira, bombardeiros pesados B-1 juntaram-se a esta guerra pela primeira vez. Eles decolaram de uma base no Reino Unido e desde aquela noite têm bombardeado toda a costa sul do Irã e Teherã por 3 noites sem parar. A carga que a aeronave transporta também indica qual é o alvo. Um único B-1 pode carregar 24 bombas de 2.000 libras ou dezenas de mísseis de cruzeiro, a maior carga de bombas no inventário americano. E essas bombas não foram projetadas para uma antena de radar na superfície. Elas foram projetadas para perfurar concreto e rocha e detonar no interior. E não são apenas bombardeiros que estão chegando à região. Aeronaves de reabastecimento aéreo, transportes C-17, A-10S e plataformas de guerra eletrônica foram concentrados lá na mesma semana. Vamos chegar a essa imagem em breve. Agora veremos passo a passo o que essas bombas fizeram, primeiro nas costas do Irã, em seus portos e nos túneis subterrâneos, depois acima de Teherã. Mas antes de irmos para aquela costa, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e geoestratégia como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo e o vídeo não está alcançando muitas das pessoas que estariam interessadas. Inscrever-se, gostar do vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Agora estamos indo para a costa. Desde a noite de terça-feira, esses Lancers têm voado sem parar, e eles lançaram suas cargas primeiro na costa sul do Irã. Siga essa linha costeira no mapa. Na entrada do estreito fica Bandar Abbas, a principal base da Marinha do Irã e o maior porto comercial do país. A leste, Sirik, a noroeste, Bushehr. No extremo norte do Golfo, as cidades portuárias de Khuzestan, Mashhad, Sarbandar e a leste, perto da fronteira com o Paquistão, Chabahar. Cada um desses nomes apareceu na lista de alvos nas últimas 12 noites. Então, o que está sendo atingido não são instalações individuais, é uma costa inteira. E a verdadeira força dessa costa nunca esteve na superfície, que é exatamente onde você vê por que a frota de B-1 Lancer foi chamada. O momento também não é coincidência. Os Lancers entraram na luta apenas dias depois de Trump sinalizar um possível ataque a uma instalação nuclear subterrânea iraniana. Suas próprias palavras foram diretas. E atacaremos absolutamente qualquer local onde eles estejam até pensando em nuclear. Vamos atingi-lo de forma muito, muito poderosa. Desde que o Irã passou décadas construindo sua defesa costeira no subsolo, posições de mísseis esculpidas em montanhas, depósitos de munições enterrados na rocha, abrigos para embarcações de ataque rápido cortados em penhascos costeiros e abrindo diretamente para o mar, túneis, centros de comando subterrâneos, entradas ocultas atrás de aberturas falsas. A lógica era simples. Tudo na superfície pode ser atingido nas primeiras horas. Um quartel-general a metros abaixo do solo não pode. Essa doutrina é a razão pela qual o regime, sob meses de campanha, ainda poderia emitir ordens e ainda disparar mísseis. Pelo menos não pode ser atingido com uma bomba comum. As munições destruidoras de bunkers foram projetadas para resolver exatamente esse problema, e a plataforma que as transporta na maior carga é o Lancer. De fato, essas bombas foram filmadas sendo carregadas na base no Reino Unido. Uma equipe da Al Jazeera gravou equipes em terra em Fairford carregando bombas destruidoras de bunkers em bombardeiros, equipados com kits que transformam munições não guiadas em armas de precisão. Ainda assim, o que deve ser medido sobre esta arquitetura subterrânea não é sua profundidade, é sua amplitude. Nenhuma instalação subterrânea vive por si só. Ela precisa de ventilação, precisa de energia, precisa de água, precisa de uma linha de reabastecimento constante para pessoal e munições. E todas essas conexões surgem mais cedo ou mais tarde, e é por isso que uma campanha visando o subterrâneo foca não no interior da montanha, mas nos pontos onde a montanha encontra superfície, bocas de entrada, eixos de ventilação, linhas de energia, estradas de abastecimento. Um túnel que não pode respirar não é mais um quartel-general, é apenas um porão. A segunda fraqueza é a comunicação. Um centro de comando metros abaixo do solo só pode se comunicar com a superfície através de cabo ou antena. E esses pontos de conexão estão na superfície.
A profundidade protege você de uma bomba, mas priva você de sinal. Quanto mais fundo você vai, menos pode se comunicar com o mundo exterior. A lista de alvos que o Comando Central divulgou na noite de 22 de julho confirma isso. O que foi atingido? Capacidades marítimas, instalações de armazenamento de mísseis e drones, locais de vigilância costeira e ativos de defesa aérea no sul do Irã. É fácil considerar essa lista como uma divisão comum de alvos, mas há uma sequência nela, e essa sequência mostra como toda uma defesa costeira foi desmantelada. Primeiro, os olhos. Os locais de vigilância costeira são a rede de radar de uma marinha. Qual navio está onde? Em que direção? A que velocidade? É aí que é visto. Uma vez que esses locais ficam silenciosos, todas as armas deixadas para trás ficam cegas. Um míssil antinávio nas mãos de um sistema que não consegue ver seu alvo não passa de um tubo. Em seguida, as mãos, instalações de armazenamento de mísseis e drones, a maioria delas subterrâneas. Depois, os braços, capacidades marítimas, embarcações de ataque rápido, navios de colocação de minas, bases navais. De fato, relatos de um ataque à base naval de Ziarat, em Sirik, surgiram na mesma noite. E finalmente, o escudo. Ativos de defesa aérea. Tome esses 4 em sequência e não há mais costa para defender, apenas uma faixa que pode ser sobrevoada livremente. O mapa explica por que essa faixa é tão importante. A costa sul do Irã é a única porta real do país para o mundo exterior. Há o Cáspio ao norte, mas o Cáspio é um mar fechado. Não se chega ao oceano a partir dali. Assim, as exportações e importações, petróleo e alimentos, passam todos pelo mesmo estreito corredor, e os portos ao longo dele são também as bases da marinha. Em Bandar Abbas, o terminal comercial fica ao lado da base naval. Em Chabahar, o porto e a infraestrutura militar estão entrelaçados. Antes da guerra, isso era uma vantagem, a logística reunida em um só lugar. Na guerra, isso se inverteu completamente. Um único ataque custa a capacidade militar e comercial de uma só vez. Há também a camada diretamente atrás da costa, depósitos de combustível, estaleiros, instalações de reparo e áreas de armazenamento subterrâneas. Então, quando um porto é atingido, o que é afetado não é a chave, mas todo o quintal que mantém essa chave funcionando. O resultado também se tornou mensurável. Segundo a declaração do Comando Central, desde que o bloqueio foi retomado, 9 embarcações comerciais foram redirecionadas e uma foi desativada. E esse desmantelamento não tem volta, ou melhor, não é para ter. A maioria dos alvos atingidos não são do tipo que se substitui em poucos dias. Reconstruir um radar de vigilância costeira significa primeiro obter o equipamento, e a maior parte desse equipamento vem de cadeias de suprimento sob sanções. Renovar uma flotilha de embarcações de ataque rápido requer estaleiros, motores e eletrônicos. Substituir uma bateria de defesa aérea significa comprar do exterior, e selar novamente uma rede de túneis perfurada é um trabalho de engenharia medido em meses. Então, cada ligação cortada a cada noite retira não apenas a capacidade de hoje, mas a capacidade dos meses seguintes. Quando um país não pode substituir o que perde, essa perda não é dano, é erosão. E a consequência estratégica dessa erosão se concentra em um lugar: Hormuz. Desde o início desta guerra, a carta mais forte de Teherã tem sido a capacidade de ameaçar o tráfego marítimo através do estreito. Essa capacidade não é um míssil, é uma cadeia feita de radar, depósito, barco, base, túnel e defesa aérea. Se um elo se quebra, os outros conseguem lidar, mas se todos forem cortados, o que resta não é uma ameaça, apenas uma declaração. E os elos dessa cadeia foram cortados um por um ao longo de 12 noites, e naquela mesma noite a guerra entrou na capital. Sistemas de defesa aérea foram relatados como ativos a leste de Teherã. Relatos do solo descreveram explosões na direção de Pardis e intensa atividade defensiva nos céus da capital. O local que se destacou como alvo foi revelador. Partin, um dos grandes complexos militares da Guarda Revolucionária, e um alvo já atingido em fevereiro e março desta guerra. Não é difícil entender por que Partin continua aparecendo na lista. Não se trata de um único quartel. É um extenso complexo industrial militar com centenas de estruturas, incluindo produção de munições e campos de teste. Fica a sudeste da capital, na porta de entrada da indústria de defesa de Teherã. Quando um complexo militar na porta de uma capital pode ser atingido pela terceira vez, o anel de defesa aérea em torno dessa capital já foi perfurado. Nem os alvos ao redor da capital se limitam a isso. Ao longo desta guerra, a área ao redor do aeroporto a oeste de Teherã foi atingida repetidamente. O espaço aéreo militar em torno da capital estava entre os primeiros alvos da campanha.
A aviação civil sofrer as consequências era inevitável. Quando a defesa aérea dispara a noite toda sobre a capital de um país, aquele céu também se fecha para voos programados. Na mesma noite, uma explosão foi relatada em um edifício residencial no distrito de Narmak, no norte da capital. A mídia estatal do regime anunciou que foi uma explosão de gás. Esse anúncio é, por si só, o indicador mais claro da noite. Quando uma administração explica uma explosão à meia-noite em sua capital como um acidente de gás, enquanto o país inteiro foi bombardeado por 12 noites, isso não é informação, é uma decisão de gestão. O objetivo não é transmitir a verdade, mas fazer a capital parecer normal. E o preço dessa escolha é alto. Você pode negar um ataque na linha de frente, ninguém está olhando lá, mas em uma capital de milhões, alguém que ouve a defesa aérea naquela mesma noite e depois vê as palavras acidente de gás na tela, faz uma escolha entre os dois, e essa escolha nunca cai do lado da tela. Outra parte da capital é muito mais importante em termos militares. O nordeste de Teherã é conhecido como o distrito onde ficam as residências das figuras seniores do regime, e essas residências são avaliadas como conectadas a abrigos subterrâneos. Então, a defesa aérea disparando sobre a capital não é meramente um evento técnico, é uma declaração de que os arredores mais protegidos do regime estão agora ao alcance. Nem a onda parou na capital. Naquela mesma noite, explosões foram relatadas em pontos que não tinham sido seriamente alvejados nesta guerra até então, como Kashan e Zanjan. Tabriz tremeu no noroeste. Uma refinaria foi atingida em Mashhad. Um incêndio nas montanhas ao redor de Shiraz cresceu por horas. O significado é simples. A lista de alvos não está mais geograficamente limitada. Na extremidade norte da linha costeira havia um alvo de um tipo completamente diferente, Khuzestan. Naquela noite, sucessivas explosões fortes foram relatadas em Avaz, Mashhad, Sarbandar e Hamshir. A área da fronteira e o terminal de Shalamche foram atingidos. Um ponto perto de Andimesk foi alvo. Explosões foram ouvidas em Bushehr e Sirik. Ainda assim, um alvo nessa lista carrega um significado diferente de todos os outros. A base Vale Assar, em Avaz. Segundo relatos, essa base é um dos centros de comando mais importantes da Guarda Revolucionária na província de Khuzestan. E o que supervisiona não é apenas uma guarnição. As unidades blindadas da província, unidades de comando, unidades de mísseis, unidades de artilharia e elementos navais estão todos ligados a este centro. E a camada mais crítica, a mesma base também supervisiona a rede de batalhões da Guarda Revolucionária Regional e Basija da província. A Basij não é uma formação de linha de frente no sentido convencional. É uma rede de milícia organizada em cidades, em bairros, em fábricas e em universidades. E a verdadeira função dessa rede para o regime não é lutar contra um inimigo externo, é manter o controle interno. É a estrutura que dispersa uma multidão na rua, monta postos de controle e conhece o bairro. Ataque uma divisão do exército e você reduz sua força na linha de frente. Ataque o nó de comando regional de uma rede de milícia e você afetou a capacidade desse regime de governar sua própria rua. Como o valor da estrutura Basij não está em suas armas, mas em sua rede, uma organização que sabe quem mora onde conhece o bairro e pode reunir uma multidão em poucas horas. Quando a coordenação central dessa rede se rompe, as unidades não desaparecem, mas não conseguem mais se mover de uma só vez com uma única ordem. E todo o poder de um aparato de segurança interna vem exatamente dessa simultaneidade. Porque Khuzestan foi escolhido torna-se claro pela geografia. Este é o coração do petróleo e da indústria do Irã, uma província que enfrenta a costa, os portos e a fronteira com o Iraque ao mesmo tempo. A artéria de exportação do país e sua logística militar se cruzam no mesmo terreno. Na mesma noite, um grande incêndio foi relatado em uma base militar em Berbehan. A propagação das chamas nas imagens sugere que não foi apenas um único edifício, mas toda uma área de instalações que pegou fogo, e a camada mais silenciosa desta campanha também foi vista naquela noite. Imagens de satélite revelaram que a grande antena no Monte Delak, a noroeste de Shiraz, foi fortemente danificada após os recentes ataques. De fato, parece ter desaparecido. A lógica deste alvo difere de todos os outros. Quando uma antena é atingida, nenhum míssil e nenhum barco são destruídos. O que é destruído é a conexão, a linha entre as unidades nas regiões e os centros de comando militar. E a condição mais perigosa de um exército não é ficar sem armas, é ficar incapaz de se ouvir. Além deste quadro militar, algo mais foi adicionado na mesma semana, uma nova regra. A declaração de Trump foi direta.
de agora em diante, toda vez que o Irã disparar contra um navio no Estreito de Hormuz, seja por míssil, foguete, drone ou qualquer outro meio, a América destruirá uma ponte ou uma usina de energia, e isso inclui instalações dentro ou ao lado da capital, Teherã. E essa regra não foi declarada no vácuo. Na mesma semana, a preparação física no terreno também se tornou visível. O Comando Central anunciou que mais de 50 mil militares americanos estão destacados na região e em alerta total. Ativos aéreos foram adicionados a isso. Segundo um relatório do Canal 14 de Israel, uma das plataformas de guerra eletrônica mais avançadas da Força Aérea dos Estados Unidos, o IA-37B Compass Call, chegou a RAF Mildenhall no Reino Unido e depois seguiu rumo ao Oriente Médio. A função desta aeronave não é lançar bombas. Está interrompendo os radares do inimigo, sistemas de alerta antecipado e redes de comando e controle, ou seja, impedindo o outro lado de ver, falar e coordenar. E essa capacidade tem um significado específico em termos militares. É tipicamente usada antes de operações em grande escala. Uma nota para o registro aqui. Esta plataforma não está entrando na guerra do Irã pela primeira vez. O Comando Central já havia adicionado o EA-37B à lista de ativos operacionais que publicou no início de abril deste ano. Então, o movimento de hoje não é o primeiro, é um reforço. O mesmo relatório também descreve um amplo fortalecimento da postura militar na região. A retomada das missões do B-1B a partir do Reino Unido, dezenas de aviões-tanque KC-135 e KC-46 transferidos para bases mais seguras, transferências contínuas de equipamentos e pessoal por C-17 e o desdobramento de aeronaves de rede de campo de batalha aéreo E-11A F-16S A-10S e drones estratégicos Mk-4C Triton. Há também uma realocação. Segundo relatos, os Estados Unidos retiraram alguns equipamentos e aeronaves da base de Al-Udeid, no Catar, e os moveram para bases em Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia. Olhe para essa lista item por item, e ela se assemelha a uma rotação comum. Lida em conjunto, diz outra coisa. Se você está expandindo sua frota de reabastecedores, está planejando aumentar as horas de voo. Se você está enviando uma aeronave de guerra eletrônica, está planejando silenciar a defesa aérea do outro lado. Se você está concentrando aeronaves de comando, controle e vigilância, está planejando gerenciar muitos alvos ao mesmo tempo. E se você está retirando seus recursos de uma base dentro do alcance e espalhando-os por outros países, está esperando retaliação. Autoridades dos Estados Unidos não emitiram nenhuma declaração formal sobre o propósito desses movimentos, mas a intenção de um exército é mais lida a partir de seus desdobramentos do que de suas declarações. O termo na literatura militar para a frase de Trump é bem estabelecido: doutrina de retaliação automática, ou seja, atribuir um preço fixo previamente anunciado a cada movimento do outro lado. A lógica é clara. Na dissuasão clássica, o outro lado calcula o que eles podem fazer, a incerteza. Sob a retaliação automática, a incerteza desaparece. Faça seu movimento e você sabe exatamente o preço. Ainda assim, essa doutrina carrega um risco sério, e isso deve ser declarado honestamente. Uma vez que você a declarou, tem que cumpri-la. Se não o fizer, sua dissuasão desmorona. Cumpri-la, e você não é mais quem escolhe a escalada, o outro lado escolhe por você. Então, essa regra tira o ritmo da guerra das mãos de Washington e coloca-o no gatilho no estreito. No cálculo de Teherã, essa declaração pode significar duas coisas. Primeiro, dissuasão. Não dispara, o preço é alto. Segundo, o contrário, uma oportunidade. Como o instrumento mais barato que o regime possui é um único gatilho no estreito, e o que isso desencadearia é o alvo militar americano na infraestrutura civil, esse é o caminho mais curto para fabricar vitimização perante a opinião internacional. Cada regra automática que você declara também deixa um botão na mão do outro lado. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse aos senadores que o custo da guerra havia alcançado 37 bilhões e meio de dólares e defendeu um pedido de orçamento suplementar. A Câmara aprovou um pacote de 95 bilhões de dólares para o financiamento da guerra, aproximadamente um aumento de 48% em relação ao orçamento anterior. Washington não vê esta guerra como uma operação que durará algumas semanas. Um orçamento é o indicador mais honesto de intenção. E bem no meio dessa escalada foi anunciada uma decisão que moldará o futuro da região por décadas. A administração americana aprovou um acordo de cooperação nuclear com a Arábia Saudita.
Pelos detalhes relatados, o acordo poderia abrir caminho para que o reino enriquecesse seu próprio combustível para reatores civis, e faz isso sem adotar o padrão ouro de supervisão internacional. Para entender o peso disso, é preciso olhar para trás 8 anos. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, falou claramente em uma entrevista de 2018. Se o Irã desenvolver uma bomba nuclear, nós faremos o mesmo o mais rápido possível. Agora, coloque as duas imagens lado a lado. De um lado, uma campanha de bombardeio que dura 12 noites para bloquear a capacidade nuclear do Irã. Do outro, um acordo na mesma região, abrindo a porta do enriquecimento para outro país. Para Washington, há um cálculo nisso, mantendo seu aliado sob seu próprio teto, vinculando o programa nuclear de Riyadh a si mesmo, em vez de a alguma outra potência. Mas para a região, o resultado chega ao mesmo lugar. A capacidade de enriquecimento se espalha mais uma vez e também fornece material para a narrativa do Irã. O que é proibido para nós é permitido ao nosso vizinho. É a linha de defesa mais fácil do regime. Dentro de toda essa escalada, a diplomacia não está completamente morta. Segundo relatos, mediadores do Catar estão em contato com autoridades americanas, Teherã e Omã, trabalhando em um novo acordo para reabrir o Estreito de Hormuz e interromper os combates. Mas, segundo uma fonte regional, os oficiais iranianos ainda não aceitaram a última proposta dos mediadores, e no fundo dessa imagem está o memorando de 14 pontos assinado no mês passado e que desde então colapsou. Então, as partes tentaram um acordo uma vez e ele não se manteve. O esforço atual é colocar essa mesma mesa uma segunda vez e é por isso que 2 relógios estão correndo ao mesmo tempo esta semana. Um é militar. Toda noite, outra lista de alvos fica mais curta. O outro é diplomático. Todo dia, outra proposta espera na mesa. Vamos deixar a imagem clara. Por 12 noites, as mesmas categorias foram atingidas: vigilância costeira, depósitos de mísseis e drones, elementos navais, defesa aérea. De Bandar Abbas a Chabahar, de Bushehr aos portos de Khuzistão, toda uma costa foi deixada sem defesa. A cadeia do Irã para ameaçar o tráfego marítimo foi cortada elo por elo, e o elo mais profundo dessa cadeia estava subterrâneo. A doutrina de defesa de 40 anos do regime repousava sobre uma única suposição: vá fundo o suficiente, e você não pode ser alcançado. No entanto, nenhum quartel-general subterrâneo vive por conta própria. Sua ventilação, sua energia e suas linhas de abastecimento emergem, e foram precisamente esses pontos de superfície que foram atingidos esta semana. Então a lista de alvos se ampliou. O centro de comando em Khuzistão foi atingido, tanto o cérebro militar da província quanto o nó regional da rede Basij. A antena em Shiraz foi atingida, a linha entre as unidades e o comando. Kashan, Zanjan, Tabriz, Mashhad. A campanha se abriu para o centro e norte do país. E, finalmente, a defesa aérea disparou sobre a capital. Naquela noite na capital, anunciada como uma explosão de gás, declarou algo completamente diferente. A guerra não está mais na frente, está sobre Teherã. Nos próximos dias, o pulso dessa ruptura será medido a partir de alguns lugares. Se alguma defesa pode ser reconstruída ao longo da linha costeira, se instalações subterrâneas entram formalmente na lista de alvos, se a regra declarada por Trump é aplicada pela primeira vez e se a proposta no canal do Catar é aceita. Então, o que você acha? Esta campanha é a pressão final que traz o Irã para a mesa de negociações ou o primeiro passo de uma operação muito maior? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar informado sobre as análises exclusivas da PPR Global como esta, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.